Eu separei aqui, na verdade, pontos para a gente discutir juntos, e são 8 pontos que eu considero extremamente importantes para que a sua lida do lado de cada das câmeras seja melhor. Eu sou um profissional que eu trabalho também dando aula de fotografia, de cinegrafia, de filmografia, e eu tô sempre ensinando pessoas que estão do outro lado da câmera, captando alguém, como que ele deve ensinar para aquela pessoa. Então o conteúdo que você consome aqui hoje, vai ter um dia que você tá na sua igreja, mas você convidou um pastor de fora, você pode dar para ele uma dica ou outra para poder aquilo funcionar bem. Todo mundo aqui tá acostumado a pegar o microfone, ir para frente da igreja e falar para várias pessoas. Só que parece que quando você está de frente para uma lente, a coisa é diferente. Então vamos entender por que que isso acontece e como que isso acontece. Então existe para algumas pessoas um talento natural. Então tem esse talento para algumas pessoas é natural, mas para quem esse talento não é natural, é absolutamente possível treinar e absorver essa informação de uma maneira muito boa. Como se comportar em frente às câmeras? Existe uma diferença entre live e vídeo ao vivo. E aí já tem aquela brincadeira que todo mundo fala que quem sabe faz ao vivo. Com essa brincadeira do quem sabe faz ao vivo, a gente já viu diversas situações. Primeiro ponto dos 8 pontos que nós vamos falar aqui hoje e destrinchar eles. Conheça o assunto que você vai abordar. Isso é muito simples falar disso para um grupo que está cheio de pregadores. Por quê? Esse é o chamado esboço. Quando você faz um esboço, tem gente que vai lá e faz ele uma vez, acha que está preparado. Nós não estamos falando aqui mais de algo que você vai pregar na igreja e que você ali durante o culto mesmo tem tempo às vezes de consertar alguma coisa, de falar um versículo errado e falar, não é aqui não, gente. É ali. Não, agora nós estamos falando de comportar de frente para as câmeras e de frente para a igreja. Porque quando tudo voltar, a maioria das igrejas vão continuar transmitindo e além de transmitir, elas vão ter o público, vai ter os membros, vai ter os convidados ali na igreja. Então você precisa, de uma maneira muito direta, pesquisar o máximo sobre o assunto. Eu não sei se você sabe, mas o normal para nós, para o nosso cérebro, é rejeitar toda informação nova que chega para ele. Enquanto uma criança é uma esponja que pega tudo de primeira, depois de adulto, o nosso cérebro ele rejeita no mínimo 5 vezes toda a informação nova. Pelo menos 5 vezes o seu cérebro não vai querer assumir, absorver aquela informação nova. Isso quer dizer que apenas na 6ª vez o seu cérebro acorda para a informação e fala, essa abençoada aí, esse abençoado está repetindo demais isso para mim, eu acho que ele quer que eu decore. Então só na 6ª vez que o seu cérebro vai absorver de fato essa informação. Ele vai, na verdade, começar a absorver essa informação. Então existe uma técnica desenvolvida chamada mnemotécnica, que é uma técnica de memorização onde ela é baseada na repetição. Toda vez que você está lendo ou escrevendo uma informação, toda vez que você está participando de uma informação, está ali lendo ou está escrevendo, o seu cérebro está absorvendo aquilo de forma escrita, tato, visual, porque você está lendo o que você está escrevendo, e se você falar em voz alta o que você está escrevendo, é mais uma porta de entrada para aquela informação. Então, bons palestrantes, de uma forma geral, seja ele pregador, seja ele uma pessoa que dá palestras para empresas, ele lê as informações que ele precisa passar pelo menos 10 vezes. Aí ele começa a ter uma segurança tão grande que às vezes ele consegue naquele tempo ali, se é versículo, ele decora o versículo daquela mensagem, se é uma informação técnica, se é uma citação de um outro autor, ele começa a saber falar o nome do autor que ele está citando, isso tudo sem ler. Quando você faz isso, dentro dessa parte que a gente está falando, a primeira que é conhecer o assunto que você vai abordar, você vai para frente das câmeras com absoluta confiança do que você vai falar. Então preste atenção, vai pregar no domingo, deixa para fazer a palavra no domingo de manhã. Provavelmente você vai estar inseguro à noite. E se estiver seguro, mas seguro com uma base na areia, como a gente diz, né? Não construiu a sua informação, a sua segurança numa base sólida, a probabilidade de noite você falar muita besteira é muito grande. Então vai para frente da câmera, estude, coma, consuma aquilo que você precisa passar, para que as pessoas que estão te assistindo entendam que você é conhecedor daquele assunto e com isso elas vão ficar bem mais à vontade para te ouvir. Então, se possível, decore.
É essencial decorar? Não. Mas é essencial ler bastante para saber o que você vai falar. Bacana, isso vai te dar muito mais segurança. Segundo ponto, olhe sempre, sempre para a lente do celular, ou para a lente da webcam, ou para a lente da filmadora, da câmera. Você olha para frente. Isso dá a sensação que a pessoa do outro lado que está consumindo a sua informação, você mostra para ela que você está falando com ela. Agora eu estou falando com você. Imagine eu estou aqui com uma câmera que eu faço uso nas filmagens minhas. Estou usando ela como webcam. Mas imaginando um celular onde a tela é embaixo e a lente é em cima, olha que estranho que vai ficar se eu começo a conversar com vocês, só que agora eu estou olhando para a tela. É muito mais fácil para mim, muito mais confortável para mim olhar para cá, porque o meu monitor está aqui. O meu monitor está aqui. Mas eu olho para a lente. Porque toda vez que eu converso olhando para cá, eu passo para o espectador o desinteresse. Essa pessoa não tem vontade de continuar me olhando. Não dá a impressão que eu estou falando com ela. Se vocês agora estiverem observando como que eu estou falando, vocês provavelmente vão estar sentindo que eu não estou falando com vocês. Ou que eu não estou, muito pior, dando importância para vocês. Quando, na verdade, eu estou olhando para a foto de vocês aqui na minha tela. Olha o que acontece quando eu volto para cá e olho diretamente para você. Essa informação agora é para você. Você começa a entender que eu estou falando com você. Não importa a quantidade de pessoas. Não importa se a live tem 20 pessoas, 10 pessoas, 60 ou 1000 pessoas. Você está falando com cada um deles de maneira direcionada. Isso é, inclusive, muito mais pessoal do que a pregação num culto, onde a igreja tem 70 pessoas. Só que tem um punhado de gente para a esquerda, tem outro punhado de gente para a direita, tem gente para todos os cantos e você nunca olha para todos eles. Então você prega. Agora, quando você está fazendo uma live, seja de palestra ou pregação, você consegue atingir todas as pessoas que estão participando de uma maneira muito pessoal. Eu estou falando com você, estou olhando para você, estou olhando no seu olho enquanto eu falo. No domingo agora eu preguei na minha igreja. Nós tínhamos 2 câmeras e a Lucélia, que estava operando o computador para mim, ela me indicava para qual câmera ela ia mudar no software. Então, à medida que ela mexia a mão para a câmera de cá, eu olhava para de cá. Mexia para de cá, eu olhava para de cá. Só que tinha uma outra situação em que eu, durante a pregação, usava de exemplo o pastor Newton. Estava lá no banco. A pessoa que está na casa dela não é o pastor Newton. Então, nesse momento que você faz um comentário, não sei o que, né, pastor Newton? Eu olho para o lado que ele está. Porque a pessoa dentro de casa, ela recebe isso, ele está falando comigo. Porque quando ele não está falando comigo, eu vejo ele olhando para quem ele está falando. Então, quando você, na igreja, estiver lá conversando e estiver e está transmitindo alguma informação, vai falar com a pessoa que está lá, olha para a pessoa. Acabou aquele comentário? Volta para o centro da sua câmera. Não é em cima, não é embaixo. E aí vai entrar um outro ponto que é muito importante e que está diretamente associado ao olhar diretamente para a câmera. Quando você prepara um material, prepara uma palavra, prepara uma palestra e de alguma maneira você tem que acompanhar lendo. Olha aqui, ó, o meu iPad está aqui do lado, à esquerda da minha câmera. Deve ser à direita de vocês. Aí eu tenho que olhar para ele para poder falar alguma coisa. Imagina se toda a informação que eu quero passar para vocês, eu fosse ler de forma integral. Eu posso estar até aqui virado para vocês, mas o meu olhar, vocês percebem que eu tô lá. Não adianta eu estar olhando para você. Imagina se esse tópico que eu vou falar agora, eu estudei, eu sei tudo que eu quero falar para vocês, mas eu tô inseguro e vou ter que ler. Eu tô virado para a câmera, mas meu olho tá lá. Não é anotar tudo o que você for falar, é anotar os tópicos de preferência. Olha que loucura. Eu tenho meus tópicos para poder me ajudar. Então, toda vez que você faz um esboço para poder trazer uma palavra, para trazer uma palestra, para poder conversar com as pessoas, para transmitir alguma informação, esse esboço não tem que conter tudo que você quer falar. Porque senão era melhor você mandar para a pessoa o PDF do seu esboço.
O que que você vai fazer? Você vai deixar na sua mão, no seu iPad, seja onde for, os tópicos em letras garrafais. O tópico já tem que te remeter a tudo que você estudou para falar. Qual que é o tópico que eu estou falando com vocês agora? Nós saímos do tópico olhe sempre para a lente da câmera. E eu disse tudo o que eu achei que eu tinha para falar a respeito daquele tópico. Meu outro tópico está muito grande, eu não preciso ficar olhando muito para ele. Tá escrito, claro que na transmissão você não fala, mas eu vou ler aqui, ó. Faça um roteiro do assunto ou vídeo. Eu não tenho mais que ficar lendo tudo que eu anotei a respeito desse tópico. Se não é o que eu falei, era melhor você mandar para a pessoa um doc, um PDF, um vídeo com tudo aquilo escrito para a própria pessoa ler. A pessoa quer te ouvir falando, então você olha para ela, dá uma desviada, lembra qual que é o tópico, já volta para o seu assunto central, que é a sua lente. E agora eu vou te falar a respeito do tópico. Quando você estuda, o tópico ele é muito importante. Esse roteiro baseado em tópicos gigantes para você se direcionar, ele vai te ajudar a não se perder no assunto. Então isso é muito importante. Quando você faz tópicos e você faz eles de maneira correta, você roteiriza tudo que você vai falar, você consegue dar andamento, prosseguimento, caminhar para frente dentro do seu conteúdo. Claro, sempre sabendo que aquele tópico é referente a um conteúdo que você vai passar. E você tem que ter estudado ele muito. Mais uma coisa, agora é um novo tópico dentro do que eu vou falar para vocês. Relaxe. Respire. Não existe? Sério que isso é um tópico seu? Sério que isso é importante? Gente, isso é extremamente importante. Por que que isso é extremamente importante? Parece que você, quando fala sem respirar, passa uma sensação que você está falando tudo rápido para não esquecer. Imagina uma frase que você quer falar muito grande e você não respira apropriadamente. Você não toma o ar necessário para falar aquela frase. Eu vou ler alguma coisa aqui só para que você entenda do que eu estou falando. Não puxei ar, tá? Assim você evita chegar no final e lembrar que faltou falar alguma coisa lá no início. A sua voz começa a falhar. Você naturalmente começa a perder o fôlego no meio da fala, porque você não respirou. Quando você respira, você respeita as pontuações. Você precisa entender que a pessoa na casa dela, existe a possibilidade dela não estar nem olhando para o celular naquele momento, mas ela está tentando te ouvir. E quando você fala tudo muito rápido, a pessoa não consegue entender o que você está falando. E quando você fala tudo rápido sem conseguir colocar a pontuação certa, olha que loucura. A sua informação, ela precisa ser passada de maneira correta, de maneira direta e pontuadamente. Quando você faz isso, você inclusive consegue marretar na cabeça da pessoa o que você está falando. Ela consegue raciocinar, ela tem tempo para digerir o assunto que você está falando e você não atropela as suas palavras. Isso é tão fundamental. Quantas e quantas vezes uma chave de vitória, coisa incrível que Deus te deu, você fala muito rápido, a pessoa não pega e talvez é o que ia mudar a vida dela. Então, respire e fale tranquilamente para que você consiga chegar até o final da frase. Chegou ao final da frase, você tem um tempo para poder formular a outra frase. Quando você fala pausadamente, você também dá para o seu cérebro a chance de raciocinar o assunto que você está falando. Quando você fala pausadamente, não quer dizer que você vai falar lerdamente. Mas quando você fala pausadamente, você está dando para o seu cérebro a chance de entender o que você está falando e buscar no seu subconsciente, buscar no seu cérebro o restante da informação que você tanto estudou, tanto ruminou para estar naquele momento. Quinto tópico, importante demais. Eu estou aqui conversando com você e estou gesticulando. Gesticular é importante para você passar a informação para a pessoa. Mas gesticular também é terrível quando a pessoa gesticula o tempo todo. Ela tira a atenção dos outros e a pessoa acaba não prestando atenção no que você quer falar porque ela está mexendo demais. Então, quando você gesticula o tempo todo e conversa o tempo todo falando alguma coisa assim com a mão, o gestual da sua mão fala por você. E você deixa a pessoa louca, a pessoa não consegue prestar atenção. Olha isso tudo que eu falei. Mas existem coisas que faz o gestual da sua mão também fixar na cabeça da pessoa. Imagine que eu estou falando de tempo e aí eu faço há tempo para todas as coisas. Esse gestual teve um objetivo. A pessoa vai ligar tempo a relógio. Então, um gestual importante. Tem gestual que não vale a pena. Tem gente que fica assim o tempo todo. Tem gente que movimenta por nervosismo. Por isso, às vezes, o microfone de mão ele é muito importante. Então, preste bastante atenção nisso. O gestual ele é importante.
ele serve para afirmar algo importante. Então, se você vê político, principalmente político de carreira falando, quando ele fala que ele tem um compromisso com a pessoa, preste bastante atenção nisso. Procura lá o político. Ele sempre vai fazer isso aqui, ó. Porque eu tenho um compromisso com você. A pessoa sentiu que é para ele. A pessoa, na hora, ela falou, não, isso é para mim. Então, o gestual dele tá falando junto. Então, um gestual muito firme, porque ele tá falando algo muito firme. Ou ele quer dar leveza na informação, ele também passa um gestual mais calmo, mais tranquilo, para que as pessoas entendam melhor o que ele quer falar. Aí existe uma posição de mão quando você for conversar para uma câmera e não estiver segurando o microfone, porque quando a gente está segurando o microfone, você se libera, parece que você se liberta, sobra só uma mão para o gestual. Quando a pessoa libera duas mãos, tem diversos pastores que a igreja vai lá e investe uma nota para comprar um bom microfone auricular. Só que o pastor não está acostumado com aquilo, não vai dar certo. O homem, sem ter um microfone para segurar, ele se sente pelado. Então, existem pastores, por exemplo, que vão ministrar e eles querem falar assim, aí na sua casa, Deus pode te abençoar, erga suas mãos, erga suas mãos. Ele está mandando a pessoa erguer a mão, mas o gestual dele não está mandando. Então, quando você está de frente para a câmera, é importante você fazer isso aqui, ó, erga suas mãos. Deus vai te abençoar. Eu tirei uma mão para poder falar que Deus vai te abençoar, mas como eu pedi eles para estar com a mão erguida, a minha outra mão está erguida. O seu gestual fala junto com você, mas isso não quer dizer que você vai abusar dos gestos, ok? Sexto ponto, então, repetição de palavras. Meu Deus do céu. Pensa uma coisa que me incomoda profundamente. Eu volto para falar com você que eu conheço no mínimo umas 5 pessoas aqui que não conseguem finalizar uma frase sem colocar uma palavra repetitiva, que vai tirando a sua credibilidade, vai mostrando que você está nervoso, vai mostrando que você não está preparado. Isso é muito importante. Então tem gente que toda palavra que ele fala, ele finaliza com né. Ah, meu Deus do céu. Porque Jesus vai te abençoar, né? A sua casa, você pode ser cheio do Espírito Santo, né? Olha aí, né? Mas o homem falava né depois de cada 2 palavras. Não sei o que, né? Não sei o que, né? Outra, muito comum, ok? Não sei o que, ok? Então hoje nós vamos falar aqui sobre transmissão em lives, ok? Porque você precisa estar bem de frente das câmeras, ok? Porque você é uma pessoa muito especial, ok? Mas quando você passa informação para a pessoa, ok? Olhando para ela, isso vai ser diferente, ok? Olha que coisa irritante. E o tempo que você perde ao final disso tudo é impressionante. Você precisa, se tem essa mania, e tem algumas pessoas que estão nessa transmissão, que eu acompanho algumas palavras que são incríveis, que a pessoa vai e ministra de uma maneira que o Espírito Santo usa, e se der uma trabalhada nisso para parar com o né, para falar com ok. Eu agora não vem na minha cabeça outra, mas tem cada expressão. Amém. Na igreja, amém. Presta atenção, amor. Para que é o amém? O amém é assim seja. Tudo que você está falando, você está mandando um assim seja junto. Gente do céu. Amém? Então vamos abrir a Bíblia, amém? Pode abrir aí no livro de João, amém? Porque Deus vai falar com você hoje, amém? Nada contra o amém, mas não precisa usar ele excessivamente como se fosse uma vírgula no seu texto. Cuidado com a repetição de palavras. Cuidado com esse vício. Isso é um vício gestual também. Sétimo, penúltimo ponto. É o sétimo ponto. Use e abuse da entonação ao seu favor. Preste bastante atenção no que eu vou falar agora. Eu não estou aqui num treinamento. Técnicas são de palestra, são de falar em público, são de falar para as câmeras. Quando eu falo use bem a entonação, é porque a sua voz precisa chegar. Mesmo quando você fala pausadamente, com calma, o tom da sua voz tem que chegar de uma maneira agradável até a pessoa. Isso é extremamente importante. A pessoa precisa te ouvir com clareza e talvez a sua entonação vai passar isso. E obviamente aí vem as técnicas e provavelmente você já viu isso acontecer em algum lugar. A pessoa, quando ela quer extrair palmas do público, ela começa bem baixinho, fazendo com que a pessoa preste mais atenção no que ela vai falar. E à medida que ela vai falando, ela vai aumentando a sua voz, porque naquele momento algo de incrível...
a entonação muda e não é pecado usar isso. Isso é uma forma de prender o seu público. Isso é uma forma de trazer a pessoa que talvez estava longe, que talvez estava lá logada, mas não estava nem prestando atenção. A pessoa volta com sede para poder ver o que você está falando. A sua entonação, ela mostra entusiasmo. A sua entonação mostra alegria. A sua entonação mostra indignação. A entonação de voz mostra que você está querendo fazer com que ele entenda algo. Mas a sua entonação também pode trazer paz. Isso tudo são técnicas? Sim, são técnicas. Mas por que não usar as técnicas para poder fazer direito, para alcançar mais pessoas, para abençoar mais pessoas? Entonação, use ela ao seu favor. Preste bastante atenção nisso. Quando você não usa entonação e fala tudo do mesmo jeito, de uma forma linear e reta, como se fosse um podcast, nem podcast, né? Como se fosse uma pessoa lendo um livro, aí fica assim, ó. Vou falar lá do tópico 5, só para vocês entenderem a minha leitura sem entonação. Cuidado para não tirar a atenção do público gesticulando demais, mas também não fique preso demais sem gesticular em hora nenhuma. Ache um meio termo. Leitura comum, leitura com entonação. Cuidado para você não tirar a atenção do seu público gesticulando demais. Mas também não fique preso demais, sem gesticular hora nenhuma. Ache um meio termo. A entonação, o jeito com que você vai falar, vai mostrar para a pessoa que você está muito à vontade com aquele assunto. Afinal de contas, se você está à vontade com o assunto que você está passando, se você estudou aquele assunto, você fala ele com naturalidade. E a nossa naturalidade é usar entonações. O 8º e último tópico desse pequeno treinamento é pratique, pratique, pratique. Exatamente isso. No meu tópico, no meu roteiro, eu não escrevi apenas pratique. Eu escrevi pratique, pratique, pratique. Parece uma bobagem, mas às vezes você olha para o seu espelho e começa a pregar olhando olho no olho. Quando você está no espelho, olho no olho, é como se você estivesse olhando para a lente. Então você começa a treinar até isso. Lá na hora que você está de frente para o espelho, treinando, praticando a palavra, praticando aquilo que você estudou para pregar, para palestrar, e tá ali olho no olho, olhando no espelho, você sabe a hora que você desviou o olhar. Então você sabe que não é isso que você quer. Que você quer olhar para a pessoa, que você quer passar para a pessoa que ela é importante. E nada melhor do que passar para você mesmo que você é importante. E você vai conseguir ver os seus próprios vícios, vai saber como que está o seu gestual. E isso tudo vai ser muito importante para você. Pratique. Você pode palestrar sozinho, palestrar em casa, olhando para o espelho. E principalmente, o melhor recurso hoje em dia está aqui na sua mão. Você precisa usar isso. Você precisa usar o celular. Quando você grava olhando para o celular, na câmera selfie, todo mundo que grava na câmera selfie, 80% das pessoas erram, porque elas não olham para a lente, que normalmente está aqui em cima. É um buraquinho aqui em cima. Sabe o que a pessoa faz? Ela filma olhando para a tela, para ver como que ela tá. Você olhou para a tela, viu como que você tá, já tenha consciência de como que você tá. Se tá bom ou se tá ruim, se precisa pentear cabelo, a mulherada aí se precisa maquiar, se precisa retocar, se precisa dar um tapa aí no visual. Olhou? Já conferiu antes de começar a transmissão? Começou, é só olhando para a câmera. E aí você tem a oportunidade de gravar você falando e depois ver. Rapaz, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo outro. Nisso aqui eu tô bom, vou continuar fazendo isso. E um treino melhor ainda para isso é a câmera traseira do celular. Quando você usa a câmera traseira, olha aqui, ó, você pode esticar a sua mão, fazer uma foto ou fazer um pequeno vídeo. Com isso, você vai ver se a distância da sua mão tá boa ou se você colocou a câmera do celular num tripé. E aí você não tem aqui atrás a tela do seu celular para te atrapalhar nisso. Então você vai ser obrigado a treinar olhando só para a lente, só para a câmera. E aí você vai aprender muito algo que é chamado primeira pessoa. O vídeo em primeira pessoa é esse vídeo em que você olha para a lente. Então vai ser muito comum você ver na televisão entrevistas onde o vídeo é gravado em terceira pessoa. É uma terceira pessoa contando o caso ou entrevistando aquela pessoa. O convidado, ele hora nenhuma tem a preocupação de falar com o público. Ele tem a preocupação de falar só com o entrevistador. Mas toda vez que você vê, assistir um programa de Jô Soares, Danilo Gentili, Fábio Porchat, de alguém que está entrevistando
e o entrevistado for uma pessoa inteligente, experiente, que está acostumado com câmeras, ele faz sempre isso aqui. Vem uma pergunta para ele, ele olha para a pessoa que está perguntando. E aí depois ele fala assim, muito legal esse ponto que você está falando. Já vira para a câmera e responde olhando para a câmera. Raramente ele vai responder olhando para o entrevistador, porque ele quer que o público entenda que ele está falando com eles. Comece a reparar isso. E nessa da prática, pratique, que você vai melhorar suas transmissões de uma maneira muito especial. Eu espero que com isso você consiga de fato melhorar. Foi muito bom estar com você. Eu espero que você tenha gostado muito.